Glória a Deus. Glória a Deus. Graça e paz, igreja. Amém. Há cerca de 12 anos atrás, eu vivi uma experiência com Deus que me fez crescer espiritualmente. Eu trabalhava em um serviço que eu passava o dia todo sem fazer nada, irmãos. Foi um canto especial que Deus me colocou lá. E eu já cheguei a ficar de 10 a 12 horas lendo a Bíblia e orando. E nesse período, o Espírito Santo de Deus, ele ficava ao meu lado. Acredite você ou não, amém? Eu falava, Senhor, isso aqui eu não estou entendendo. Eu ouvi ele me ensinando a Bíblia. Eu ouvi ele me ensinando, isso aqui é isso. Aí eu ia pesquisar, né, os principais teólogos, o que achavam acerca daquela passagem. E quando eu ia pesquisar, eles falavam a mesma coisa que eu ouvi do Espírito Santo de Deus. Foi uma experiência maravilhosa. De quando eu comecei a ministrar a palavra de Deus aqui, no Ministério da Promessa, até alguns dias anteriores, eu tenho vivido essa experiência novamente. No momento de fazer o meu esboço. E eu achei interessante hoje, eu fico ouvindo Deus, irmãos. Ele vai falando, tem coisa que ele fala que é interessante. Ele fala, fala assim, dessa forma, porque é para uma determinada pessoa. Aí quando eu subo aqui no altar, ele lembra como é para falar, eu vou e falo daquela forma que ele colocou em meu coração. E o que eu achei interessante hoje é que o Senhor não me falou muitas coisas. Não é? A minha mensagem hoje curtinha, aí eu falei, Senhor, mas minha mensagem hoje está curta, Senhor. Não é para pregar 1 hora, aí Deus sabe de todas as coisas, né? Era justamente para dividir o horário da palavra, né? Para ouvir o nosso amado pastor, que nos edificou com as suas experiências nessa noite, não é? Então, a minha mensagem nessa noite vai ser pequena, amém? Mas eu vou entregar aquilo que o Senhor colocou em meu coração. Eu quero convidar você a abrir as vossas Bíblias na primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 5 e versículo de número 18 a seguir, para a nossa breve meditação nessa noite. Glória a Deus. Poderoso é o nosso Deus. Primeira epístola do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 5, glória a Deus, versículo de número 16 a seguir. Vamos ler a partir do 16. Quem encontrou, diga glória a Deus. Quem não encontrou, fala, ajuda eu, que eu tenho certeza que um dos nossos diáconos estará te auxiliando a abrir a vossa Bíblia, amém? Glória a Deus. E diz assim o texto bíblico: regozijai-vos sempre. 17 diz assim: orai sem cessar. E o 18 diz assim: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Vou repetir novamente o versículo de número 18, que diz assim: em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Amém? Pode fechar a vossa Bíblia. Prestar atenção aqui, glória a Deus. Vamos fazer uma oração breve, como de costume. Eu gosto desse hábito. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, eu peço ao seu Santo Espírito, ó Deus, que venha falar conosco nessa noite de uma forma poderosa. Que o Senhor possa me conduzir em cada palavra que eu falar ao seu povo. E que o Senhor, meu Deus, possa, meu Pai, explicar espiritualmente a cada mente, a cada coração. E que venhamos sair daqui nessa noite edificados pelo poder da sua palavra, limpos pelo poder da sua palavra, em nome de Jesus, amém, glória a Deus. O tema da minha ministração nessa noite é a importância da gratidão, amém? Glória a Deus. Irmãos, nós podemos observar nesse texto bíblico, na carta do apóstolo Paulo à igreja dos Tessalonicenses, já no finalzinho da sua carta, se você for ver
o contexto desse texto, dos demais capítulos anteriores, você vai ver que o apóstolo Paulo, ele trata de coisas preciosas, como foi até mesmo citado a passagem no capítulo de número 4 pelo nosso pastor. E no finalzinho do livro, da carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, ele reserva bora colocar assim, a cereja do bolo, né? Ele reserva os principais conselhos ali no finalzinho, para dar ao povo que estava em Tessalonicenses. No 16, ele fala para a gente estar sempre feliz. No 17, ele fala acerca da necessidade de orar sem cessar, a todo momento. E no 18, ele fala acerca da gratidão, que nós temos que dar graças ao Senhor por tudo, porque essa é a vontade do nosso Deus. A palavra gratidão significa reconhecimento e apreço por um benefício recebido. Ser grato, dar graças a Deus, é reconhecer aquilo que Ele tem feito em nossa vida. A primeira coisa que eu aprendo na Bíblia Sagrada, analisando os textos acerca de gratidão, é que a gratidão é um mandamento. Quando os escritores bíblicos falam acerca da gratidão, eles falam de forma imperativa. Eles falam de forma que é de fato um mandamento. O próprio apóstolo Paulo, escrevendo a sua segunda carta aos Colossenses, capítulo de número 3, e versículo de número 17, ele diz assim: em tudo quanto fizerdes, em palavra ou em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graça a Deus, o Pai. Em Efésios capítulo de número 5, e versículo de número 20, o apóstolo Paulo também escrevendo aos Efésios, ele ensina: dando sempre graças, porque tudo o nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. No livro de Salmos, capítulo de número 100, versículo de número 4, o salmista nos ensinou da seguinte maneira: entrai pelas portas dele com ações de graças, e em seus átrios com louvor, render-lhe graças e bendizer-lhes o nome. Todas essas passagens, se você for analisar, até mesmo no original, você vai ver que os escritores escreveram de forma imperativa, ou seja, é um mandamento, é uma ordem de Deus. Nós temos que viver uma vida dando graças ao Senhor. Nós temos que viver uma vida, agradecendo ao Senhor por tudo. Parece ser uma palavra simples, mas principalmente nos dias de hoje, quando nós vamos examinar a vida de diversas pessoas, infelizmente uma coisa que tem faltado em nossas vidas é a gratidão a Deus. Mas pastor, tem faltado a gratidão a Deus? Tem faltado a gratidão a Deus. Se você parar para observar, o que mais você vê hoje em dia são pessoas reclamando. De 10 pessoas que você senta para conversar, 9 minha vida está ruim, eu estou precisando disso, eu estou precisando daquilo outro, eu preciso melhorar nisso, aquilo não está legal. É difícil uma pessoa que senta com você e fala: glória a Deus, como vai a sua vida? Uma maravilha, Deus é bom o tempo todo, tudo que tem acontecido de bom e de ruim é para a glória de Deus. Você já conversou com alguém nos últimos dias que está falando assim? É muito difícil. Por quê, pastor? Porque infelizmente o avanço da tecnologia tem causado a ingratidão em nossos corações. Porque o ser humano naturalmente, ele sente a necessidade de se encaixar na sociedade, de não ser pior que ninguém. Ele quer geralmente ser melhor. Geralmente quando você está em um ciclo social, e fulano tem determinadas coisas, ciclano tem determinadas coisas, e só você não tem, muitas das vezes as pessoas ficam entristecidas. Fica, meu Deus, eu preciso melhorar de vida. Não é? E muitas das vezes esquece de ser grato pelo pouco que o Senhor tem concedido. Passamos o dia todo assistindo, muitas das vezes nas redes sociais, vidas mentirosas. Você já viu alguém na rede social postando um vídeo, uma foto, falando assim: olha, a minha despensa hoje está vazia. Olha, fui procurar uma roupa no guarda-roupa, não tenho o que vestir. É assim? Todo mundo está bem nas redes sociais. É viajando, é vestindo uma roupa boa, nunca posta o momento que ela está chorando, é só o momento que ela está sorrindo e feliz. Aí você fica assistindo aquilo ali o dia todo, principalmente os famosos. Você fica assistindo aquilo e você fala: meu Deus do céu,
A vida de todo mundo está boa, só a minha que está ruim. E você começa a viver uma vida de ingratidão, porque você não tem o carro que fulano tem, porque você não tem condições de entrar na loja que fulano comprou uma roupa, porque você não foi a determinado evento que o seu vizinho foi, e você começa a viver uma vida de ingratidão. Agora eu quero te falar uma coisa, por mais simples e humilde que seja a sua vida, tenha uma certeza, o que não te falta é motivo para você glorificar o nome do Senhor e agradecer a Ele pelo que Ele tem feito em prol da sua vida. Fala para o... É eu, né, irmãos? Não é o pastor Maia, é eu, você já conhece, né? Fala para o seu irmão, você é rico. Você já agradeceu a Deus hoje porque você é rico? Não, pastor, peraí, eu não sou rico não. Não é não? Você sabia que Salomão não tinha o conforto que você tem? Sendo um dos reis mais ricos da história de Israel. Você tem Wi-Fi na sua casa, sim ou não? Você tem roupas confortáveis, sim ou não? Você tem acesso a tantos tipos de tecnologia. Chuveiro quente na sua casa. Quem tomou banho de água fria aqui hoje? Quem? R$70 você vai em qualquer casa de material de construção e compra um chuveiro quente, não é? Eu gosto muito de um rapaz na internet, não sei se vocês já viram ele, um africano, que ele começa sempre o vídeo dele e fala assim: meu Deus, eu descobri uma coisa maravilhosa no Brasil. Aí você olha para ele assim, rapaz, ele vai falar de uma coisa assim, terrível, né? Ele fala: todo brasileiro come carne todo dia. Que coisa maravilhosa, já viu esse cara? Eu gosto de seguir ele, irmãos. Eu gosto de seguir ele. Aí ele fala: meu Deus, você não sabe o que aconteceu lá no Brasil. O que é que foi? Todos os habitantes do Brasil, a maioria tem chuveiro quente. Por quê? Porque ele não tem condições de comer uma carne todo dia, não tem condições de tomar um banho quente, você tem. Ele fica invocado: meu Deus, todo brasileiro tem acesso à internet. E você fica reclamando muitas das vezes da vida que você está levando, e você é rico, você vive uma vida extremamente confortável, e fica reclamando com o coração ingrato. Glória a Deus. O Rockefeller, né, que foi um dos homens mais ricos da história, se você for analisar na época dele, ele não tinha nem energia elétrica, e você tem. Inúmeras pessoas riquíssimas que já existiam ao longo da história, tido como pessoas riquíssimas, você vive uma vida extremamente mais confortável do que eles. E você continua reclamando da sua vida, murmurando da sua vida. A murmuração é a expressão da ingratidão. Toda vez que você murmura, ao invés de você estar louvando a Deus, você está tendo um ato que o Senhor não gosta. No livro de Coríntios, primeira epístola de Coríntios, capítulo de número 10, versículo de número 10, o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, diz assim: nem murmureis, olha só, nem murmureis, como algum deles murmura, e foram destruídos pelo exterminador. Essas coisas lhe sobreveio como exemplo e foram escritas para advertência nossa, de nós e outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Ali que o apóstolo Paulo está falando acerca do povo que murmurou. O povo de Deus lá no deserto fez o quê? Murmurou. O que é murmurar? Murmurar é reclamar. O povo no deserto: o Senhor, era melhor só ter deixado a gente lá no Egito mesmo. Maná caindo do céu e o povo: ai, que saudade da cebola do Egito. Murmurando, o Senhor falou o que com eles? Pois bem, meus bichinhos lindinhos, vou abençoar vocês e sua vida será uma maravilha. Foi assim? Vai morrer todo mundo no deserto. Por causa do quê? Da murmuração. Fala para o seu irmão nessa noite: meu irmão, se o Senhor olhar para você acerca da murmuração,
Você vai morrer no deserto ou vai entrar na terra prometida? Você já agradeceu hoje pelo ar que você está respirando? Você já agradeceu a Deus hoje pela igreja confortável que você tem? Você já agradeceu a Deus hoje pelos seus familiares estarem em casa com você, pela família que você tem, pelo pão que você comeu? O que não nos falta é motivos de agradecer ao Senhor, mas infelizmente, seja sincero com você mesmo, você tem mais murmurado e reclamado ou tem agradecido a Deus pelas bênçãos em sua vida? Cuidado com a murmuração, porque murmurador morre no deserto. A saída para a prova que você está passando não é a murmuração. O povo de Deus estava no deserto passando prova, murmurou, morreu no deserto. Jesus Cristo nos deu um exemplo excelente. Jesus estava com uma situação adversa, passando também uma dificuldade. Ele tinha que alimentar 5.000 homens, fora mulheres e crianças. A Bíblia vai nos contar a história que só tinha 5 pães e 2 peixinhos. Correto? 5 pães e 2 peixinhos. Jesus Cristo fez o quê? Pegou 5 pães e 2 peixinhos, não é? Igual muitas das vezes você faz lá na sua casa quando você recebe seu salário. Não é assim que você faz? Pegou os 5 pães e 2 peixinhos e falou: pera aí, Senhor, é uma multidão de 5.000 homens, fora mulheres e crianças, não dá. E começou a reclamar: Senhor, o Senhor me deu esse povo para me ouvir, para me morrer no deserto. Foi assim que Jesus fez? A Bíblia Sagrada diz que Jesus pegou o pão, deu graças. Na dificuldade, Jesus Cristo não reclamou. Na dificuldade, Jesus Cristo não murmurou, porque murmurador morre no deserto. Ele estendeu as suas mãos para o céu e falou: Pai, é 5 pães e 2 peixinhos, mas graças eu te dou. Aí você fica se perguntando: Senhor, por que as coisas não estão desenvolvendo em minha vida? Senhor, por que eu trabalho e não saio do lugar? Senhor, porque aparentemente tem inúmeras barreiras me cercando que me impedem de desenvolver. Quem está colocando as barreiras em sua vida é você mesmo. E essa barreira se chama murmuração. Mas o Senhor te ama tanto que Ele te trouxe aqui nessa noite para te falar: ei, é hora de começar a arrancar as barreiras que estão atrapalhando o seu progresso e o seu desenvolvimento. É hora de você levantar todas as manhãs, respirar fundo, falar: Senhor, obrigado pelo ar. Senhor, obrigado pelo sol, porque se não fosse a existência do sol, nós estaríamos todos mortos. Senhor, obrigado por tudo que o Senhor tem concedido em minha vida. E eu tenho certeza que assim como o Senhor Jesus Cristo, ao agradecer pelos 5 pães e 2 peixinhos, viveu um milagre, se prepara, que as muralhas que estão atrapalhando você de evoluir, vai cair por terra. E em nome do Senhor, a partir do momento que você começar a louvar o Senhor pelas mínimas coisas, o Senhor vai prosperar a sua casa, o Senhor vai prosperar a sua família, o Senhor vai jogar os impedimentos que têm existido em sua vida por terra. Mas o segredo é louvar o Senhor em meio ao deserto. Glória a Deus. Maravilhoso é o nosso Deus. Aleluia. Glória a Deus. A murmuração, isso é uma experiência pessoal, irmãos. A murmuração atrai coisas ruins. Eu citei aqui que a murmuração trouxe a maldição de Deus. Deus amaldiçoou o povo no deserto por causa da murmuração. Primeira coisa, murmuração atrai maldição. Segunda coisa, eu falei inicialmente que gratidão é um mandar. Toda vez que você quebra um mandamento, você está a pé. E quando você peca, você está dando lugar ao ini. Sim ou não? Primeiro, toda vez que você é ingrato, primeira coisa, você está sujeito a sofrer uma maldição.
E segundo, você está dando legalidade aos inimigos atuar na sua vida. Falamos aqui acerca de batalha espiritual e vimos um versículo que diz que nós não devemos dar lugar ao diabo. Toda vez que você vê é o seu pão seco, sem manteiga, com café, e você fala: Senhor, eu queria uma picanha. Você primeiro está dando legalidade ao inimigo dele entrar e atuar nas suas finanças. Você já parou para observar que essa estratégia sua de murmuração só tem atrasado mais ainda a sua vida? Mas eu repito, Deus te ama tanto que Deus te trouxe aqui para te falar: ei, eu quero mudar a sua vida, eu quero transformar a sua vida, mas o segredo é adorar, mesmo em meio ao deserto. Aleluia! E outra coisa, eu ouvi hoje o pastor Josué Gonçalves falando isso, eu achei interessante. Suponhamos que tem uma pessoa que chega para você pedindo ajuda. Ô fulano, me dá uma ajuda aí e tal, você vai e ajuda. Essa pessoa, né, de acordo com aquele ditado popular, cospe no prato em que comeu. É ingrato com você. Você vai ajudar de novo? O correto é perdoar e ajudar, sim ou não? Mas você vai ajudar de novo, irmãos? Às vezes você até ajuda, mas vai chegando uma situação que você não aguenta mais. Ajuda, e a pessoa é ingrata comigo. Até que chega um momento que você faz o quê? Já era, não vai ajudar mais. E foi um pensamento do pastor Josué Gonçalves, em parte concordo com ele. Ele falou que Deus muitas das vezes age da mesma forma. Deus abre a porta para você, Deus envia a providência para você, Deus faz milagre em sua vida, e você continua reclamando, murmurando. Até que chega um momento que o Senhor fala: já que você está reclamando, eu vou fazer o quê? Vou deixar você sozinho. Vou deixar você agir sozinho. Vou deixar você fazer o que você bem entende, irmãos. Irmãos, se tem uma coisa importante que nós temos que praticar todos os dias, é a gratidão a Deus. E fora que quando você reclama do que você tem, você está maldizendo aquilo que o Senhor está falando, fazendo por você. O pão é seco, mas foi o Senhor que te deu. É só café, mas foi o Senhor que te deu. O trabalho não é o trabalho dos seus sonhos, mas é o trabalho que traga o sustento necessário para a sua mesa. Pare de reclamar e comece a agradecer a Deus por tudo, que eu tenho certeza que a sua vida irá mudar, em nome do Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo dava graça a Deus em qualquer situação. No livro de Romanos, capítulo de número 8, versículo número 28, ele diz: sabemos que todas as coisas, olha só, esse versículo é maravilhoso, irmãos. Eu amo esse versículo bíblico. Sabemos que todas as coisas, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam. Temos que entender isso. Tudo na sua vida tem um propósito. Se o Senhor está permitindo você passar dificuldade, agradeça a Deus. Por quê, pastor? Porque, como diz o cantor Lázaro, o deserto é a escola do Senhor. O Senhor ainda não abriu a porta porque Ele quer te ensinar algo, mas tenha certeza, quando você aprender, se prepara, vai vir a providência de Deus. Mas se você continuar murmurando, não vai vir. É noite de rever os nossos conceitos e as nossas atitudes diárias e começarmos a deixar de murmurar e agradecer a Deus por tudo, porque todas as coisas, tanto a bênção, quanto a luta, quanto a dificuldade, independente do que seja, todas as coisas cooperam para o seu bem, coopera para o meu bem, seja a prova, seja a vitória, coopera para o nosso crescimento. Aleluia. O apóstolo Paulo também, na segunda epístola aos Coríntios, capítulo de número 4, versículo de número 8, versículo de número 9, diz assim: em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Glória a Deus. Paulo também escrevendo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 11, ele diz assim: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Aleluia. Quero abrir outra passagem bíblica no livro dos Filipenses, capítulo de número 4, versículo de número 12 a seguir. Olha o que diz. Vamos prestar atenção, essa passagem também é muito rica. Tanto sei estar humilhado. Olha o que o apóstolo Paulo está falando. Tanto sei estar
humilhado, como também ser honrado. De tudo e todas as circunstâncias já tenho experimentado. Olha o que ele está falando. Tanto de fartura como de fome. Olha que coisa. Assim de abundância como de escassez. Aí sim no versículo 13, depois que ele fala o quê? Que ele já sabe, ele já passou por fome, ele já passou por dificuldade, ele já passou por fartura, ele já passou por escassez. Aí no versículo 13, aí então, depois que ele falou que já passou por provações e por momentos bons, ele diz: tudo posso naquele que me... Mas a igreja faz o quê? Tira o contexto do texto e só pega o tudo posso naquele que me... Posso vencer, posso conquistar, posso avançar, posso passar provação. Não, está repreendido. Provação é coisa do inimigo. Não é assim? Mas quando você vai olhar o contexto, o apóstolo Paulo está falando que ele pode todas as coisas, tanto coisas ruins quanto coisas boas. Nem sempre a sua vida será de flores, mas tenha uma certeza, na dificuldade Deus tem um propósito. Então passe essa dificuldade sem murmurar e glorificando o nome do Senhor, porque eu tenho certeza que Ele vai te abençoar. Aleluia. Aleluia. Me veio na mente, não estava no contexto não estava na minha programação, mas se o Senhor colocou em meu coração, eu quero compartilhar um testemunho que eu presenciei em partes. Quando eu estava na cidade de São Paulo, nós morávamos na região ali da Vila Zilda, acho que ninguém vai conhecer, né? E na mesma região morava Alice e Neide. Quem conhece Alice e Neide? Acho que quase todo mundo. Cantores, não é? Muita gente conhece ele. Alice e Neide. E a gente via eles constantemente ali pregando, cantando nas igrejas de bairro e tudo e tal, não é? Não eram pessoas famosas, mas quando cantava, irmãos, era uma unção, uma glória, principalmente o Alisson. Pense num menino ungido. Ele começava a cantar, se a igreja estivesse fria, virava o negócio. Era uma glória de Deus tremenda. Mas a mãe com depressão, as contas de água e de luz quase cortando. Ele conta isso até no testemunho dele hoje em dia. Era uma pessoa pobre da periferia, irmãos. Mas ele falava que mesmo em a dificuldade, ele falava o quê? Ele adorava o Senhor, ele glorificava o Senhor. Eu pude presenciar, eu congregava na igreja da Debrais, no Jardim Brasil, São Paulo. E o nosso pastor era o pastor Antônio Calixto. Ele era muito amigo de Samuel Ferreira, que é o presidente da Assembleia de Deus do Brás. E Alisson também foi congregar nessa igreja. Amém, irmãos? Passando por prova e dando glória. Eu me lembro de um dia o pastor André chegou para ele e falou: olha, varão, eu vejo você nos 4 cantos do Brasil, sua música sendo tocada em todos os lugares. E não foi 2 ou 3 meses depois, irmãos, a nossa tia liga lá do Pará, ela morava no Pará, fala: rapaz, conheci um cantor aqui bom aí de São Paulo. Qual é, tia? Manda aí. Manda a música dele. Explodiu no Brasil, né? Hoje está bem de vida. Mas ele passou na prova dando glória. Tem muita gente que não saiu da prova ainda, porque você não aprendeu da glória a Deus na prova. E o que Deus quer que você aprenda nessa dificuldade é glorificar Ele, independente das circunstâncias. E enquanto você ficar nessa situação de murmurar em meio ao deserto, o Senhor me trouxe nessa noite para falar com você que você não vai sair dessa dificuldade. Vou finalizar. Glória a Deus, venceu o horário, falta acho que 4 minutos. 4 minutinhos. Benefícios da gratidão. Você evita maldição, você não dá legalidade ao inimigo. E tem alguns benefícios psicológicos, segundo a psicologia, de você viver uma vida grata. Vamos lá ver os benefícios. Melhora na saúde mental. Menos sintoma de depressão e ansiedade. Quando você se torna uma pessoa mais grata, você vence mais a depressão e a ansiedade. Aumento do bem-estar. Não é você que vive uma vida, ai que vida ruim. Está ruim porque você não aprendeu a ser grato a Deus. Quando você começa a ser grato a Deus, de acordo com a psicologia, aumenta o seu bem-estar. Reduz o estresse. Você que está aí nervoso com tudo, né? Ai, Senhor, não tenho dinheiro de pagar a conta. O Senhor está falando com você. Ei, calma, agradece. Senhor, é 2.000, mas eu tenho 1.000. E eu creio que o Senhor vai trazer a providência do outro 1.000 em nome de Jesus. Diminui o estresse. Aumenta a resistência emocional.
melhora o sono. Tem pessoa que perde o sono, não é? Por quê? Por falta de confiança em Deus, por falta de gratidão em meio à prova. Fortalece os relacionamentos, não é? O próprio Salomão já nos ensinou, não é melhor viver em uma casa com goteira do que uma mulher rinchosa, reclamona. A mesma coisa é o varão também, não descarto não. Ninguém merece, né, irmãos? Só fica reclamando, ai, quem tem que pagar não sei o que lá, não tem dinheiro. Ai, não sei o que. Relaxa, confia no Senhor, entrega na mão dele e agradece pelo pão de cada dia. Foi o Senhor Jesus Cristo que nos ensinou cada dia o seu mal. Está precisando comer o pão, tem, glorifica. E a conta de amanhã, glorifica hoje que o Senhor vai prover amanhã em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Fortalece o relacionamento de acordo com a psicologia e aumenta a autoestima. Glória a Deus. Você levar uma vida grata a Deus tem inúmeros benefícios espirituais e psicológicos. Só tem vantagens, irmãos, em largar a vida de murmurador e se tornar uma pessoa grata ao Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero te ensinar, talvez você se identificou com essa palavra nessa noite. Pastor, realmente eu só reclamo. E realmente, parece que quando eu mais reclamo, mais eu afundo. Pastor, o negócio realmente está feio. Eu quero te convidar a partir de amanhã a fazer um exercício. Amém? Você vai levantar todas as manhãs. Você vai pegar uma folha de papel e você vai escrever 3 coisas que você agradece a Deus. Ah, pastor, está uma luta. Não, Deus, agradeço porque eu estou respirando. Amém, é uma. Aí você levanta lá de sua cama, dá um passo. Senhor, agradeço porque eu estou caminhando. E todos os dias você vai agradecer a Deus no começo do seu dia por 3 coisas. E em nome de Jesus, o Senhor vai tirar essa murmuração da sua vida. E essa barreira que foi construída através da murmuração vai cair. E em nome de Jesus eu profetizo, porque hoje é quarta-feira profética, que você vai viver um novo tempo, dando graças a Deus. E quanto mais você agradecer, mais Deus vai enviar sobre a sua vida, em nome de Jesus. Coloque sobre seus pés nessa noite. Aleluia. É muito importante viver uma vida grata ao Senhor. Eu quero te convidar a colocar a sua mão em seu coração e fechar os seus olhos. Amém? Glória a Deus. A Bíblia diz que quem confessa e deixa alcança misericórdia. Talvez você até então viveu uma vida de murmurador, e você vai orar comigo nessa noite falando assim: Senhor Jesus. Fala mais forte: Senhor Jesus, eu te peço perdão, Senhor, porque eu tenho murmurado, porque eu tenho reclamado, Senhor. E eu faço uma aliança com o Senhor nessa noite, que a partir de hoje eu vou viver uma vida de gratidão ao Senhor. Eu vou viver uma vida agradecendo ao Senhor por tudo. E desde já, Senhor, já te agradeço por esse culto, pela sua presença, pela sua palavra. Obrigado, Senhor. Oh, aleluia.